Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra de Deus, em Romanos, capítulo 8, versos 31 ao 39. Vamos ouvir com atenção, com interesse e com carinho a palavra de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus, nesta noite, fale ao nosso coração, cumpra a palavra que foi lida para nós, cumpra no nosso coração, execute a palavra pelo seu Espírito no nosso coração, em nome de Jesus. Nesses versículos que foram aqui lidos, o apóstolo Paulo faz 5 perguntas inteligentes de um vencedor em Cristo. A primeira pergunta que ele faz está no versículo 31, que nós vamos ouvir novamente a leitura. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está sugerindo que não há nada contra nós. Pelo contrário, tem muitas coisas, que são contra nós. O pecado é contra nós, o mundo é contra nós, Satanás é contra nós, o inferno todo é contra nós. O próprio texto que foi lido mostrou uma lista de coisas que são coisas que contra nós, Então, o que Paulo quer dizer quando ele diz aí, quando ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu creio que Paulo está dizendo o seguinte: se Deus é por nós, quem vai prevalecer contra nós? Se Deus é por nós, quem vai nos derrotar? Aí aqui a questão fica mais pessoal, Quem vai me derrotar? Quem é capaz de me derrotar se Deus é por mim? Ninguém.
e nada. Irmãos, se um cristão nascido de novo, por que eu digo cristão nascido de novo? Todo cristão é nascido de novo? Não. Tem cristão que não é nascido de novo. Tem crente que não é nascido de novo. Então, se um cristão nascido de novo, em quem Cristo vive, pudesse ser derrotado, então Deus também pode ser derrotado. Por quê? Porque quem permite, nós não sermos derrotados é aquele que está em nós, que é Cristo Jesus. É aquele que está em nós, o Deus que está em nós e é por nós. Ele vivendo em mim, Ele é por mim. Nada pode prevalecer contra nós. Nada pode derrotar um cristão nascido de novo, porque Deus que está nele é também por ele. É Deus que é o defensor. Ele é que é o vitorioso. O que Paulo está dizendo é que Cristo é a nossa vitória. Por isso, somos mais do que vencedores por meio de Cristo que vive em nós. O que é vida cristã vitoriosa? Vida cristã autêntica, verdadeira. O que é vida cristã vitoriosa? Apenas isto: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, mas eu não tenho poder para ser santo, é mentira. É mentira. Se você diz assim, olha, Cristo vive em mim, mas você não tem poder para ser santo, você é um mentiroso. Você não tem a verdade em você. Se Cristo vive em você, mas você é um derrotado no pecado, você é uma enganação. Você é uma farsa. Cristo está em você, Ele vive em você, mas você é um derrotado no pecado. Então, você é uma farsa, Se Cristo vive em mim e eu não tenho condição de vencer essas coisas que são contra nós, então, irmãos, essa conversa de que eu sou mais do que vencedor em Jesus, em Cristo, é papo furado, é conversa de crente, de religioso, é conversa furada, Mas temos certeza que quando Cristo vive em nós Ele é por nós e nada pode prevalecer contra nós, nada pode nos vencer, por causa dele. O mérito não é nosso, é dele que vive em nós. A vitória, irmãos, é uma pessoa, e todos nós aqui sabemos quem é essa pessoa: Cristo somente. Nós não obtivemos vitória. Você sabia? Nós não obtivemos vitória. Cristo obteve a vitória. Foi Ele. Cristo é o vitorioso. Cristo é o vitorioso. Ele venceu no mundo. Ele venceu no mundo. Ele venceu na cruz. Ele venceu na ressurreição. E agora Ele
está em mim, vivendo a totalidade da sua vitória. Crês tu isto? É uma questão de fé, né? Crer ou não crer, né? Esta é a questão principal. Qual tipo de vitória Deus quer que nós conheçamos, irmãos? Qual tipo de vitória Deus quer que nós conheçamos? Não mais eu, mas Cristo em mim. Você não vence nada, você saiu de cena, você não está no comando, você foi substituído. O tipo de vitória que Deus quer que nós conheçamos é justamente o Cristo ressurreto, vitorioso, vivendo em nós, sendo vitorioso em você, irmão. É Cristo vencendo em você e através de você. É o que Deus quer que a gente conheça. 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória, ela nos é dada por meio de Cristo. É Cristo a nossa vitória, né? Não é uma doutrina, não é um esforço meu, não é uma possibilidade minha. Aqui diz que é graça. Deus nos dá. Quanto é que você paga por aquilo que alguém lhe deu? Nada, é graça. A vitória que Deus nos deu é de graça, não nos custa nada. E a vitória que Ele nos deu não é uma coisa, não é um conceito, não é assim um método, é uma pessoa, é Cristo, porque aqui diz que é por meio de Cristo. A vitória não consiste em que você vença. O que eu estou dizendo aqui é algo importante. A vitória não consiste em que você vença, porque o pessoal entende tudo errado. Tudo errado. Eu aqui tenho que vencer. Não sou eu, não. A vitória não consiste em que você vença, mas em que Cristo vença em seu lugar. Você morreu, irmão. Você acabou. Agora Cristo vive em você, né? E Ele vence vivendo em você. Não é maravilhoso? Não é um descanso tremendo? É o Evangelho, né? O Evangelho é isto. Jesus não vive em nós o fracasso. Vive? Será que Jesus vive em mim o fracasso? Fracasso espiritual? Fracasso no pecado? Jesus não vive em nós a derrota. Jesus não vive em nós a vergonha, o escândalo. Ele não vive em nós a canalice, a safadeza, a vida dúbia. Ele não vive, não. Cristo vive em nós para vencer através de nós. Cristo ninguém derruba. Você acha que alguém pode vencer Jesus? Ninguém derruba Jesus, irmãos. Então nós também não cairemos. Se ninguém pode derrubar Jesus, nós também não cairemos, porque é Ele que vive em nós. É Ele vive em nós, e Ele é por nós, vivendo em nós. Então somos mais do que vencedores por Cristo. Somos mais do que vencedores por Cristo. Não foi o que a palavra disse? A palavra não falou?
A palavra não nos disse que somos mais do que vencedores em Cristo? Você crê que você é mais do que um vencedor em Cristo? Você crê? Porque menos do que isso não é a vida cristã autêntica. Menos do que, mais do que vencedor, menos do que isto não é a vida cristã. Não é a vida cristã. A de Jesus não. Então, esta é a primeira pergunta que Paulo levanta, uma pergunta inteligente de um vencedor em Cristo. A segunda pergunta está em Romanos 8, o verso 32. É o verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Paulo está falando da cruz. Da cruz. Muitos pensam que Deus não poupou o seu filho para poupar o pecador. Alguém certa vez me ensinou assim, há muitos anos, que Deus não poupou o filho dele para me poupar, que o filho dele, irmãos, quando eu digo filho de Deus, e a palavra tem um monte de texto falando de filho de Deus, eu até quero dizer isto aqui, porque alguém nos questionou, dizendo que eu deveria me decidir se Jesus era Deus ou se Jesus era o Filho de Deus. Jesus é Deus, Ele é o próprio Deus. Quando a palavra do Senhor fala de Filho de Deus, não está rebaixando Ele a nível de homem apenas, porque Jesus, ele quando Deus se encarnou, Ele se tornou homem, 100% homem e 100% Deus. Ele não poderia deixar de ser Deus, porque Deus não deixa de ser. Deus não deixa de ser nunca. Então, Ele é Deus, mas Ele é o Filho de Deus. Então, irmãos, que o Filho de Deus havia morrido no meu lugar, que eu fui poupado. Mas não é bem assim que a palavra de Deus ensina, e não foi assim que Deus fez, não. Não foi, não. Jesus, alguém pensa que Jesus morreu, como eu disse, morreu em meu lugar, então por isso Deus me considera inocente. Eu agora sou inocente. Eu era culpado, agora sou inocente porque Jesus morreu no meu lugar. Então agora Deus me considera inocente, como que se nunca tivesse pecado. Não é assim, e nem foi assim que Deus fez. A palavra de Deus diz que Deus considera o culpado culpado. Não é assim que diz a palavra? A palavra diz que Deus não considera o culpado inocente. A palavra diz que Deus não considera o culpado por inocente. Inocente para Deus é inocente, culpado é culpado. Ele tem que julgar corretamente, irmãos. O julgamento de Deus tem que ser devidamente correto. Deus, Ele é justo. E o julgamento correto é a sua morte. O julgamento correto de Deus não é poupar você, não. É a sua morte em Cristo na cruz.
Cristo foi lá por nós, em um ato de amor extremado, tremendo, e se Ele não fosse lá, eu não poderia ser salvo jamais. E aí está o grande amor de Deus por nós. Mas Deus, lá na cruz, nos julgou em Cristo. O julgamento justo, o julgamento correto, o julgamento da justiça de Deus tem que ser a minha morte, irmãos, tem que ser a minha morte. Nós pecamos contra Deus, né? E a nossa pena foi lavrada devidamente pelo próprio Deus em sua palavra, em sua lei. E a punição estabelecida por Deus ao pecador é a sua morte. O salário do pecado é a morte, né? E foi o que aconteceu na cruz. Foi o que aconteceu na cruz, irmãos. Lá Ele nos levou a morrer com Ele para o pecado. Se você não crer sua morte em Cristo, a fim de ser justificado do pecado, você continuará culpado e terá que no final ser lançado para o lago de fogo, né? A segunda morte, diz a palavra. Aí ele diz o seguinte: como nos não dará também com Ele todas as coisas? É a pergunta. Irmãos, Deus nos deu o seu Filho, e ao nos dar o seu Filho, Ele nos deu tudo. Tudo. É o que Paulo está dizendo. Tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez em Cristo. Irmãos, Cristo é a única resposta de Deus para cada necessidade nossa. Irmãos, quando ele diz aqui que juntamente com Cristo Ele nos deu todas as coisas, Ele está dizendo que todas as coisas estão em Cristo. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Em Cristo. Cristo é o cumprimento de todas as coisas em nós. Por isso, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Versículo 33, nós temos a terceira pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem poderá acusar e prevalecer contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Tem que ser escolhido de Deus. Eu creio que Deus me escolheu. Eu sou um escolhido dele, e nenhuma acusação do diabo, do demônio, poderá me destruir, tirar a minha paz, porque eu sou um escolhido de Deus, e Deus cuida de mim, e Ele diz aqui que ninguém pode me acusar. Pode até acusar, mas não pode prevalecer. Irmãos, quem poderá acusar ou prevalecer contra os escolhidos de Deus? A palavra diz: ninguém. Ninguém. O único que poderia acusar era o próprio Deus. Deus pode. Ele pode tudo, né? Então, o único que poderia acusar seria Ele. Mas Deus não tem mais nenhuma condenação para fazer contra o seu escolhido. Deus não
tem nenhuma acusação para fazer com o seu escolhido. Nenhuma. Por quê, irmãos? Por que Deus não tem nenhuma acusação para fazer contra nós? Porque Ele justificou o seu escolhido. Não foi o que o texto falou? Por que não há acusação contra nós? Porque Deus nos justificou. Ele justificou o seu escolhido. O seu escolhido está justificado por Deus. Se você não é um escolhido de Deus, então eu não estou falando com você. Eu estou falando com o escolhido de Deus, porque o texto está dizendo que é o escolhido de Deus, né? Então, Deus justificou. O que significa justificar? Significa que Deus julgou corretamente e está satisfeito. Você entendeu? O que significa que Deus me justificou? Você já fez esta pergunta? O que significa isto? Eu estou justificado significa que Deus julgou você, irmão, corretamente, e Deus está satisfeito, né? E como que é a justificação de Deus, né? A palavra destaca 3 recursos divinos pelos quais Deus justifica um pecador. O sangue, eu só vou comentar com os irmãos, nós não vamos ler textos. O sangue de Cristo, o sangue de Cristo derramado lá na cruz, em nosso favor. O sangue de Jesus derramado lá por nós, justifica dos pecados dantes cometidos, dos pecados passados. O sangue nos lavou, nos limpou de todos os nossos pecados que cometemos contra Deus. Deste modo, Deus nos justificou do pecado pregresso. Mas a justificação de Deus é maior e ela vai adiante. Entra o segundo elemento, a morte com Cristo na cruz. O primeiro elemento da justificação é o sangue, mas agora nós temos a morte com Cristo na cruz. Aquele que morreu, justificado está do pecado, né? Agora já não é mais o sangue, irmãos, agora é sua morte com Cristo na cruz. O sangue justifica você daquilo que você fez, do que você cometeu, mas a cruz trata a raiz da questão. A cruz trata com você. A cruz trata daquilo que você é, né? Então nós morremos com Cristo ali na cruz e estamos justificados do pecado. Morreu, cessou o pecado. Morreu, acabou. Quando morre, a obra do pecado para aí. Por isso então você está justificado. E a palavra do Senhor também apresenta a ressurreição, né? Diz que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. A palavra diz, então Cristo ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo é o ponto culminante da justificação de Deus. Como que Cristo nos justifica pela ressurreição? Você quer saber como que Cristo justifica você pela ressurreição de Cristo? Vou lhe dizer, ressuscitando você juntamente com Cristo, irmãos, a vida de Cristo fica em você. É a justificação pela ressurreição. O Senhor, justiça nossa, Ele vive em nós uma vida de retidão total, não é?
Mas lá em Romanos 8:34, no verso 34, nós temos uma outra pergunta, né? Temos aí uma outra pergunta. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que condena? Quem é que condena? Ninguém. O eleito de Deus, não. O justificado, não. Aquele que creu sua morte e ressurreição com Cristo, não tem condenação. Não é? O único que podia nos condenar é Deus, irmãos. Só Ele. Só Ele. Mas Deus já nos condenou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós morremos. Por isso a palavra de Deus diz com toda a nitidez o seguinte: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Em Cristo Jesus você morreu, em Cristo Jesus você ressuscitou. A dívida está paga, está tudo acertado, devidamente acertado na morte com Cristo ali na cruz do Calvário. Não tem mais condenação para nós. Nós já fomos condenados à morte, já morremos em Cristo. Uma pessoa não pode ser condenada duas vezes pelo mesmo crime. Se ela já pagou, não pode mais ser condenada. Então não há nenhuma condenação para nós. E finalmente, no versículo 35, temos a quinta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Veja bem que não diz quem nos separará do nosso amor a Cristo. Não é o que a palavra falou, mostrou. Não diz quem nos separará do nosso amor a Cristo. Diz aí que quem nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus em Cristo Jesus por nós? Ninguém pode separar a gente do amor de Deus, porque Ele nos amou com amor eterno, e Ele não vai jogar a gente fora, não. Ele não vai nos deixar de amar, não. O amor dele é eterno. É o amor de Deus por nós, em nós. O amor de Deus por nós foi derramado na cruz. Aí eu me pergunto: o que foi derramado na cruz? Que amor é este que foi derramado na cruz? Você sabe qual é o amor que foi derramado na cruz? Jesus mesmo. É Jesus mesmo. Deus mesmo. Foi Ele que derramou-se lá na cruz por nós. Foi Ele que derramou a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. E agora Ele está em nós. Ele é Deus. A palavra diz que Deus é amor. Cristo é Deus, portanto é amor. Ele está em mim, já se derramou em amor na cruz por mim. Agora Ele vive em mim como o Deus do amor. O Deus que é amor, se manifestando o seu amor. Estamos ligados, unidos, desde o dia em que Ele, com amor eterno, nos atraiu para Ele, nos atou a Ele. Estamos grudados. Ninguém pode nos separar. Nenhuma circunstância pode atrapalhar a nossa comunhão com Cristo, a nossa vida com Cristo. Nenhuma circunstância
distância, por pior que seja, pode atrapalhar a gente, a nossa vida com Ele. Irmãos, amém?